Então, boa tarde, boa noite, sejam todas muito bem-vindas, todos bem-vindos. Saudades, né? Que saudades de a gente estar aqui juntinho, se vendo aqui, né? E ó, quem tá de câmera fechada é as minhas câmeras, para a gente poder se ver tão gostoso, né? Então fica aqui esse convite, né, Luiz Ribeiro? Olá, senhores e senhoras, boa noite, que bom vê-los. Eu estava realmente saudoso, porque a gente se encontrou antes do Caminho do Amor, né? E eu achei que ia dar conta de fazer 255 coisas no Caminho do Amor e ainda estar com vocês, mas não dei. Mas que bom que vocês estão aqui firmes, fortes e com essa vontade de tomar mais, né? Eu estava falando com, acho que foi um terapeuta aqui da escola, ou foi uma terapeuta que tem coisas que precisam ser ativas, né? E quando a gente toma, quando a gente tem vontade de tomar esse lugar do conhecimento, porque faz bem em algum lugar dentro de você, que às vezes você nem sabe dizer qual, porque pra mim às vezes funciona isso, funciona mais ou menos assim, né? Quem estava na jornada ouviu um pouco dos meus relatos com o do Adriano, assim, eu não vim parar na escola da Aura para ler auras, assim, porque eu tinha pesquisado e olhado um currículo para ver com quem a pessoa era casada, quantas faculdades fez. Foi assim, tipo, gente, esse nome é forte, esse nome mexeu comigo, eu não sei como, mas eu vou fazer isso. Demorou um tempo, mas eu fui e fiz, sabe? Então é muito bom ver o rostinho de vocês, poder ter esse tete a tete através do Zoom, né? Ouvir também um pouco. E é isso, muito feliz com quem estava na jornada e quem eu tô vendo agora, quem eu tô conhecendo agora. Então, boa noite. Que delícia, né, Luiz? A gente tendo aqui a oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui em nome de algo que é tão potente, né? A gente poder hoje, a gente tem esse tema hoje da meditação, né? Os benefícios que a meditação pode trazer para a nossa vida, né? E é tão especial porque, assim, eu acho que a minha história do Luiz tem algumas semelhanças, né? Porque a gente vê a turminha da escola, né? Tem muita gente que tem um vínculo com a Escola da Aura a partir de Piracanga, né? Muita gente, né? E tanto o Luiz quanto eu fazemos parte de uma outra turma, né? A gente chegou num outro momento da escola e tem uma coisa assim, que eu já procurava, né? A Escola da Aura há algum tempo, e eu nunca senti um chamado para ir para Piracanga. É bem interessante isso, né? Porque muita gente fala, não, porque eu ia, porque eu fiquei lá, porque eu morei lá, porque não sei o quê, e eu não senti esse chamado. E o Luiz é baiano, né, Luiz? O Luiz estava muito mais perto de Piracanga do que eu, né? Porque eu moro em São Paulo, enfim, né? Então, assim, e querendo ou não, também, de alguma forma, a gente chegou em outro momento, né? E o Luiz, né, faz parte hoje da comunidade, né? Ou seja, mora em Alto Paraíso, né? Tá na sede da escola, então tem um envolvimento aí muito forte, né? E eu estou trazendo isso porque, assim, a gente vai hoje falar bastante de meditação. E a referência que a gente traz aqui é da meditação das rosas. Não é a única forma de meditação, tá? Isso é importante a gente ter essa clareza. Não é o único caminho para se meditar, né? Mas na escola da Aura é uma meditação que faz parte de um processo, né? Porque assim, a meditação das rosas, ela é um pré-requisito para a leitura da aura, né? Então, quando a gente quer aprender sobre a leitura da aura, a gente necessariamente é um pré-requisito, né? Cursar, fazer o curso de meditação das rosas, né? Mas antes até de falar da meditação das rosas, né? É bem interessante, porque assim, eu me lembro assim sempre de ver muitas referências, até mesmo em TV, assim, de pessoas falando que assim, ah, eu sou muito agitado, eu sou muito nervoso, eu não sirvo para essa história de meditação, né? E porque sempre tem uma ideia de que meditação é uma coisa que significa a gente não ter pensamentos, a gente silenciar a mente, né? A gente ficar de um lugar assim em que a gente está ali num estado de paz, uma coisa assim, quando na verdade nem mesmo as meditações silenciosas significam isso exatamente, né? Porque uma meditação diferente da meditação das rosas, mais silenciosa, ela é também uma oportunidade ali também de a gente perceber os pensamentos, né? Então existem diferentes tipos de meditação.
né? E é muito interessante, por que que existem coisas diferentes no mundo? Porque as pessoas são diferentes, né? Então, tem pessoas que se identificam com alguns caminhos, outras com outros, né? E aqui a gente tem em comum a meditação das rosas. Então, não é à toa que a gente está trazendo aqui essa proposta a partir da meditação das rosas, porque a meditação das rosas é uma meditação que permite, inclusive, né, que a gente experiencie algo que é diferente de uma meditação silenciosa, porque a gente traz comandos, né? E aí é que é interessante, porque não é só para acalmar a mente, né? Porque muitas vezes a gente tem uma ideia de que meditar é para acalmar a mente, né? Mas a meditação das rosas abre muitos caminhos, né? Como, por exemplo, a possibilidade de a gente entender mais sobre a nossa própria energia. E isso, para mim, é uma coisa, assim, tão fascinante, sabe? E é isso que eu falo aqui, que não tirando o valor de outros tipos de meditação, porque também é possível que a gente encontre caminhos que até se deem as mãos. A gente pode fazer uma meditação das rosas e depois ficar em silêncio, ou antes, né? Também aplicar um outro tipo de meditação pode, né? Tá tudo certo. Cada um tem o seu caminho, né? Mas a meditação das rosas, ela tem alguns elementos, assim, alguns benefícios que são, assim, muito especiais, né? Então, vamos falar bastante sobre isso, né? Vamos bater bola, né, Luiz? Não vamos ficar aqui só com um só falando, vamos batendo bola, que esse lugar é bem gostoso, né, Luiz? Sim, e o que me vem quando você traz isso é, primeiro, assim, tem os rostinhos que eu já conheço, né? E eu já sei que algumas pessoas daqui já são meditadores ou meditadoras da meditação das rosas, como a Marina Suassuna. Eu já vejo a Marina de hoje nas telinhas da escola. A Andrea deve ser meditadora. Dona Núbia fez meditação das rosas. Célia, eu sei que já tem. Eu não sei quem é que não tem, que nunca fez o nível um ou os outros níveis, né? Ou quem ficou só no nível um, só para a gente saber um pouco, assim, como é que vocês estão nesse lugar. Paula, o um, né, Paula? Aí você fez comigo também, ou alguma turma que eu tava, também como professor. Sim, É, tenho só o nível 1. Ah, bem-vinda, Olá, Paula. Boa noite. boa noite. Então, e quem não tem? Tem alguém que não tem, nunca ouviu falar na meditação das rosas? Levante a mão. Olha, tá todo mundo meditador aqui. Silvia, Então, que Silvia tem bom. também, Silvia? Ah, que legal! Olha só! Olha, Dona Silvia, que bom. E depois a gente vai chamar vocês também para trazer um pouquinho do que vocês sentiram no curso de meditação, porque muitas vezes um relato pode ser incrivelmente rico para quem está chegando, né, nesse lugar. E como o Adriano trouxe, tem alguns tipos de meditação. Quando eu ouvia em meditação, para mim era essa coisa de silenciar a mente, né? Aí depois, quando eu descobri algumas coisas que você podia atingir níveis meditativos pela respiração, eu achei mais bacana ainda. Você ficava ali. Tem um grupo que trabalha muito com a meditação e a respiração junto. Aí quando eu descobri que eu sou facilitador de dança circular, que as danças circulares também podem ser uma meditação em movimento, eu fiquei assim, gente, o universo das meditações só aumentam. E eu fui bebendo de outras fontes, né? Como as meditações ativas do Osho, como meditações, outras muitas meditações guiadas. E aí, uma coisa que me surpreendeu muito na meditação das rosas, o Adriano já falou um pouco, é o que a gente entende como uma educação energética. Não é qualquer meditação que a gente tem comandos de criar e descriar, de criar e colocar dentro coisas que a gente não serve mais, coisas que não estão mais em nós, né? Não fazem mais sentido, ou pelo menos já estão obsoletos, né, dentro de nós e está ocupando um espaço é, que não é importante estar preenchido com aquilo. Eu tenho uma professora da escola que faz muitas metáforas com limpeza de casa. Como se a meditação fosse a limpeza da nossa casa corpórea, da nossa casa
vibracional, da nossa casa emocional, da nossa casa mental. Então, a gente tem muitas possibilidades de fazer muitas coisas com a meditação das rosas. Meditação das rosas ao acordar, meditação das rosas ao meio-dia, meditação das rosas no meio da tarde, meditação das rosas para dormir. E ela termina trazendo exatamente esse movimento sequencial, sequencial de limpar, de recuperar, de ir para mais perto da sua essência, né? Eu tô dando meio que uns spoilers aqui, mas bem disfarçados, mas é um pouco disso que a gente vai bebendo, vai visitando, vai descobrindo no passo a passo, né? Descobrindo que a gente pode estar mais consciente do aqui e agora, através de técnicas que nos deixam presentes, né? Enraizados, digamos assim. Tem o movimento que a gente visualiza o nosso ser, o nosso ser preenchido da energia da mais alta vibração. Então tem muito. A meditação das rosas é um grande universo. E cada pedacinho dela pode ser fantástico ser vivenciado no dia a dia, ser vivenciado na sua rotina de hábito. Ela é sugerida, ela é passada para você transformar ela em hábito. Um hábito que é positivo para você, né? Que pode ser desafiador em alguns momentos, pode. Porque nem sempre a gente está querendo olhar certas coisas. A gente não está querendo limpar certas coisas. A gente não está querendo. Ai, mas como é que eu vou saber o que não me beneficia mais? Na verdade, lá no fundo a gente sabe. Tipo, ai meu Deus, eu tô com essa mágoa do Adriano. É simbólico aqui, tá? Eu tô com essa mágoa do Adriano, a gente já conversou, já fez as pazes, já brigou de novo, já teve uma briga nova. E eu tô com a mágoa ainda da primeira. Assim, essa mágoa tá aqui dentro, ocupando algum tipo de espaço que podia ser preenchido com alguma coisa nutritiva para mim. Aquela mágoa não está me nutrindo. Aquela mágoa está ocupando um espaço que eu podia preencher de algo bom. Então eu posso olhar para isso consciente ou inconscientemente, né? Então, é, pode ser de uma forma tão diversa o uso dela, e eu tô falando isso porque ainda existem estudos vivenciados da meditação, né? Ah, a gente pode usar ela para estudo, a gente pode usar ela para insônia, a gente pode usar ela para prosperidade, a gente pode usar ela para uma limpeza de mágoas. E não é só uma mágoa do Adriano, se eu tivesse. É uma mágoa que talvez eu tenha de mim mesmo. Uma amiga minha ontem me falou assim. Mentira, não foi uma amiga minha, não. Ela se reforçou. Mas a Angelina, aqui na escola, ela fez um exercício meditativo, que não era necessariamente a meditação das rosas, mas ela conduziu. E tinha dois momentos: o momento de perdoar o outro e o momento de se perdoar. 90% das pessoas que estavam nesse exercício disseram que foi mais difícil se perdoar. Perdoar a si mesmo ou si mesma. Não foi perdoar o outro, sabe? Então, assim, o quanto é que você consegue olhar para si e se acariciar, se, se nutrir de amorosidade, se colocar num lugar de evidência? Tem um spoiler dentro da meditação que a gente se nutre de amor, a gente nos vê felizes, completos, saudáveis, sabe? Um corpo, mente e espírito. Então, assim, quantos minutos do seu dia você se permite para você se ver limpo, se ver fagulha do Criador, se ver imagem e semelhança e também entender que você também é uma pessoa complexa, que você pode ter muitos erros e você aproveitar essa meditação também para se auto-perdoar, para se auto-limpar, para se auto-vigiar. Sabe aquele lance de orar e vigiar? A meditação das rosas é um lugar prático do dia a dia, que pode virar hábito, exatamente para não ter mais acúmulo. Acúmulo de 24 horas é mais leve do que acúmulo de 25 anos. Então, imagina a força que essa ferramenta pode ter na sua vida. A força que essa ferramenta pode ter no seu dia a dia. E imagine que você tá. Outras imaginações, né?
Imagine que eu estou indo ter uma conversa muito, muito importante para mim com a Andrea Becker. E eu tô falando importante não significa que é densa, tá, minha gente? Porque eu tinha a crença familiar, né? Minha mãe tá aqui, o nome dela é Dona Núbia Maria. E assim, Luiz Carlos, eu já sabia que era treta. Meu nome completo para mim era treta. Porque raramente alguém chamava meu nome completo para me dar um bombom. Vai dizer, venha pra fila dos bombons, Luiz Carlos. Não, não tinha. Muito poucas pessoas me conhecem como Luiz Carlos. Mas meu nome é Luiz Carlos. Então, quando tinha e quando tinha o nome completo, eu sabia que era pior ainda. Então, eu até fiz um exercício com a meditação das rosas. O Adriano não sabe disso. Eu tenho um terapeuta aqui na escola que às vezes dizia assim, Luiz, aí eu, sim, senhor! Eu já entrava um pouco em alerta, porque minha avó, ela, quando ela chamava o nosso nome, se a gente falasse oi, ela brigava com a gente. Oi, não. Senhora, que eu não sou sua parceira. É, tinha esse termo, né? E aí, às vezes, quando a pessoa me chama Luiz, senhora! E a Angelina detesta que chame ela de senhora, mas é automático na minha cabeça. A Gabriela Queiroz já me pegou, chamando a Angelina de senhora, inclusive ela mesma. Luiz, senhora! Aí, calma, eu não tô nervoso, não, é porque tem um automático, né? E esse terapeuta fez assim, Luiz, aproveita a meditação das rosas, um passo a passo, e um pouco da leitura que você tem, né? E quando alguém chamar seu nome, você diz assim, seja muito bem-vindo, Luiz. Luiz como espírito, Luiz como ser divino, sabe? E aí eu comecei a fazer esse exercício, assim, Luiz Carlos, seja muito bem-vindo, Luiz. Ai, Luiz, você deve ser tão lindo em luz. E aí esse movimento me veio um pouco desse contato com essa ferramenta, né? Com essa mudança de hábito. Se eu disser para você que ainda, quando alguém me chama com mais ênfase, eu não respondo senhora ou senhor, eu vou estar mentindo. O Adriano tá aqui para de vez em quando ele, seu Luiz, eu, senhor, eu vou estar mentindo. Mas em alguns momentos eu consigo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, Luiz, seja muito bem-vindo. Então, e por que que geralmente a gente vem falar da meditação das, tá, ó, se você se batesse um print agora, tá os dentes abertos do Luiz, os dentes abertos do Adriano, os dentes abertos da Gabriela Queiroz. É porque a gente gosta, a gente gosta, e a gente vê movimentos reais no dia a dia. E não esgota. Tipo, já esgotou pra você, Gabi? Não esgota. E a gente vai descobrindo coisa nova. Mas dá pra fazer com isso? Uau, que sensacional! E ainda vocês trazem coisas, né? Porque a alquimia da meditação com a Fátima, com a Mariana, Suassuna, eu adoro esse nome, Suassuna, com a Paula Reis, vai ser uma alquimia diferente. E eu não estou falando que todo mundo que trouxe essa alquimia, juntando o seu dia a dia com a meditação das rosas, vai ser todo mundo que vai gostar e vai estar assim, rindo e querendo que todo mundo faça. Mas sabe aquelas novidades que você descobriu numa roda de amigos e você quer contar para todo mundo porque é sensacional? Eu descobri muito isso com a Angelina. Quando a Angelina vê uma novidade, ela conta para todo mundo. Eu digo, meu Deus, mas ela nem tem certeza ainda. E ela já tem certezas absolutas, sabe? E ela convence a gente. A Gabriela foi convencida. A Gabriela, não sei se vocês estão nos grupos também, de alguns grupos da escola. A escola vai fazer um festival na Costa Rica. E a Gabriela Queiroz está com a passagem comprada. Inclusive, eu vou comprar a minha, Adriano Risque também. E a gente vai estar lá, ó, lindos, completos e saudáveis, em corpo, mente e espírito, na Costa Rica. Enfim, mas me dá muita essa animação falando da meditação das rosas, porque ela é ativa dentro de nós ainda hoje, ainda ontem. Amanhã vai ser ativa também. Então, tem muitas coisas que a gente pode se debruçar dentro da meditação, né? Passa a bola para o senhor Adriano. Pois é, porque você sabe que enquanto você estava falando, caiu uma ficha aqui, eu sou velho, né? Caiu a ficha, né? Já diz a idade, né? Enfim, mas caiu, vou fazer o quê? É ficha mesmo que caiu, né?
Então, bem interessante. Sabe que eu entendi uma coisa que aconteceu no domingo que eu não tinha entendido? Eu acho que eu cheguei a comentar até com o Luiz, eu acho que eu comentei. Aí você me diz se eu comentei, mas eu acho que sim. No último domingo, aqui no Brasil foi Dia das Mães. Eu sei que em Portugal foi no domingo anterior, né? Aqui no Brasil foi no último, né? Então, Portugal é o primeiro domingo de maio, no Brasil é o segundo, né? E eu estava, eu saí com a minha mãe e com o meu irmão, e nós estávamos no carro da minha mãe e eu estava dirigindo, né? E esse dia foi, assim, bem interessante, porque, assim, eu eu estava muito cansado no sábado, estava muito cansado, né? Estava muito exausto, assim, eu fui dormir cedo, só que nessa que eu fui dormir cedo, eu dormi, assim, umas 3 horas e acordei, umas 9 horas eu fui deitar, assim, que para mim é relativamente cedo, né? E aí eu acordei, era uma meia-noite, meia-noite e meia, e eu não dormi mais aquela noite, e eu estava com umas ideias, tem um trabalho que eu preciso fazer, tal, que eu estava querendo trabalhar. E eu sentei na frente do computador e fui pesquisando e fazendo as coisas tal, até isso foi até umas 8 horas da manhã, né? E eu tinha combinado que nós sairíamos, minha mãe, eu e o meu irmão, né? E a gente ia sair para almoçar, então eu não tinha ainda combinado com ela, enfim. Bom, resumindo, né? Eu fui deitar um pouquinho, porque eu precisava descansar um pouquinho, né? Embora eu estivesse muito bem, mas eu fiquei a noite inteira, né, trabalhando. Aí eu, quando levantei, assim, bom, fui tomar um banho, fui me arrumar para sair, e tal e coisa. E aí eu estava dirigindo, já estava com meu irmão, estava com minha mãe, quando eu me dei conta de que eu não tinha feito a meditação das rosas. E eu, assim, desde que eu aprendi, eu pratico todos os dias. E uma coisa que eu procuro fazer, eu procuro sempre, assim, fazer a meditação sempre antes de sair de casa, né? Às vezes acontece de demorar um pouquinho mais para fazer, mas geralmente eu estou em casa, né? Mas assim, para sair, para me conectar com outras pessoas, eu gosto de fazer antes. Uma coisa que eu coloquei para mim, eu gosto de fazer. E eu esqueci, porque eu me mexi com todos os meus horários, ficou tudo, né? E eu esqueci, porque aí eu acordei já preocupado com o horário e tal. E aí eu estava dirigindo quando eu me lembrei. Por quê? Para quem tem aqui o nível 2, né, tem uma técnica, que eu não vou contar a técnica, mas tem uma técnica que a gente trabalha a proteção do campo de energia. Eu estava dirigindo e eu fui fazer a proteção do carro, que inclusive não é meu, é da minha mãe, né? E aí que eu me dei conta, eu falei, gente, eu não fiz a meditação hoje. E aí o meu irmão estava no carro também, ele estava falando umas coisas e tal. Eu falei assim, bom, vou fazer uma coisa que nem é o que a gente recomenda, né? Enfim, o ideal, mas era o que eu podia fazer. Eu falei, vou fazer de olho aberto mesmo e vou fazer a meditação completa enquanto eu estou dirigindo, uma versão mais rapidinha, só para eu ter uma proteção aqui. E ok, e depois eu me coloquei isso. Depois, quando chegar em casa, não importa o horário, eu vou fazer a meditação completa, bonitinha, do jeito que é o recomendado. Ok. E nesse dia, e eu estava, enquanto o Luiz estava falando, aqui caiu a ficha. Porque até então, para mim, foi isso, foi esqueci, né? Pois nesse dia, depois desse nosso almoço, a gente foi para casa do meu irmão e, e a gente teve uma conversa que, assim, eu posso dizer que dos últimos tempos, assim, talvez tenha sido a melhor conversa que eu tive com meu irmão dos últimos anos, sabe? Porque a gente teve alguns atritos, a gente teve algumas questões aí nos últimos tempos que me deixaram bem chateado e que eu não queria ficar levando isso, né? Pois nesse dia, nesse domingo, eu consegui conversar com ele, falar sobre coisas, né? Trazer questões ali que eu sinto que foi muito importante e ele estava totalmente aberto. Enquanto o Luiz estava falando, que eu me dei conta. Eu fiz a meditação na presença dele. Eu não tinha me dado conta disso. Ele estava no carro ali, né? Minha mãe também, né? E eu fiz a meditação ali. Então, assim, quando a gente faz a meditação, não é que a gente faça a meditação para que a outra pessoa receba, porque a meditação das rosas não funciona assim, né? A gente faz para a gente, né? Mas, por exemplo, a Célia falou aqui, o cachorro, né, Célia? O seu cachorro, cadê? Deixa eu achar aqui.
Bom, vou ver se eu acho aqui a mensagem que a Célia mandou. E a Célia falou É, que quando... é a minha cadela, a Sol. Então É, conta pra gente. ela é um cão grande, pronto, razoavelmente grande, tem quase 40 quilos. Ahm, e todas as vezes, tanto ela como o gato, eu tenho um cão e um gato, mas todas as vezes que eu estou fazendo a meditação das rosas, ela faz questão de vir ao pé de mim e colocar toda a porção de corpo que ela consegue nas minhas mãos. Umas vezes é a cabeça, outras vezes é mais a parte do fim portanto, do rabo, aquela parte onde ela está sentindo que é necessário. E ela leva ali o tempo que ela acha que é necessário estar. E quando ela acha que já está tudo bem, já está tudo bem com ela, vai-se embora e dorme, 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 dorme. O gato tem tendência a se vir deitar aos meus pés. E Hum, fica ali também, quieto, ali sossegado. Para o colo, ele não é muito de vir para o meu colo, mas de ficar ali ao pé dos meus pés, ali mais na parte do canal, de enraizamento, das raízes, daquilo tudo, ele tem tendência a ficar ali. E está ali 10, 15, 20 minutos e depois vai à vida dele também. Mas o gato nem sempre vem. Agora a Sol, ela está aqui deitada aqui ao meu lado, e se ela vem sempre, 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 sempre. E é incrível porque ela está comigo há 7 anos e eu fiz a meditação das rosas com vocês aquele aura grande mesmo que houve. E desde então, ela todas as vezes, ela vem sempre ter comigo. Sempre. que lindo. É muito lindo isso, né? Essa relação que os animais, eles se beneficiam. E é interessante, porque assim, gente, eu não tinha percebido essa questão do meu irmão também. Porque a gente fala dos animais, a gente fala das crianças, né? Que já são mais sensíveis por natureza, que estão ali fazendo muito bem para a gente, né? Mas essa experiência com meu irmão, eu não tinha feito essa conexão. Veio agora, enquanto eu estava falando, de que assim, eu estava, inclusive, fiquei até assim, falei, puxa, mas eu gosto sempre de fazer a meditação completa antes, tal. Mas olha, naquele momento foi o que eu precisava. Em algum nível teve uma sabedoria, né, interna minha, enfim, né, do meu espírito que trouxe essa oportunidade ali, porque realmente, gente, chegou a um ponto assim de que, né, eu, enfim, teve outros momentos assim de estar em conflito com meu irmão, mas que dessa vez a gente chegou num tal ponto de que tem uma hora que eu queria ir embora e ele não estava me deixando ir embora, sabe? A conversa estava tão boa que eu, né, fui ali entendendo até onde eu podia, né, porque estava muito boa. E a Gabi sabe, né, Gabi? Porque a Gabi já acompanhou processos, né? Família tem desafios, né? Mas eu fiquei muito feliz, porque assim, agora me caiu essa ficha mesmo de que a meditação das rosas ali estava de alguma forma atuando também, né? Porque, gente, a meditação das rosas é assim. Às vezes as pessoas me falam assim, né? Ah, Adriano, mas eu tô sem energia, eu não consigo fazer a meditação das rosas, ou não quero, ou não sei o quê. Eu falo, experimenta fazer. Experimenta para ver como é que você fica depois. Gente, faça. Quando você tiver sem energia, é melhor ainda. É, sempre é bom, não é que é para ficar sem energia, não é isso. Mas assim, você percebe a diferença, tá? E eu vivi experiências no caminho do amor, no retiro. Eu falei aqui tanto que eu fui para o retiro, mas não contei o que aconteceu depois, né? O que aconteceu lá, na verdade, né? E assim, teve dois momentos em que a meditação das rosas, assim, ela meio que ela veio me mostrar a potência dela enquanto eu estava lá, né? Que teve um momento em que eu estava ali, né? Durante o processo, eu estava mais sensibilizado, e tem a ver com o processo mesmo, enfim, né? E eu fui fazer a meditação. E lá tem uma coisa assim, durante esse retiro, a própria Angelina fala que a gente não precisa fazer se não quiser, né? A gente é sempre recomendável que a gente faça na vida, mas ali a gente está num campo de proteção muito grande que a gente não precisa se não quiser. E eu falei, não, eu quero fazer, eu vou fazer.
E eu estava fazendo a meditação das rosas e quando chegou no terceiro chakra, eu tive uma queda de pressão muito grande, né? E aí eu percebi que eu precisava deitar, eu estava sentado na postura da meditação, né? E precisei me deitar, né? E foi muito forte, porque assim, foi na limpeza do terceiro chakra, que é uma técnica que está ligada ao nível 2, né? Então, mas foi assim, muito importante aquilo ter acontecido, sabe? Não porque, você passou mal. Não, não é, aquilo fazia parte de um processo de limpeza. A meditação estava me mostrando que era ali que tinha uma limpeza importante naquele momento, para mim, né? E eu percebo que depois disso, né, dessa experiência, e teve também um outro dia que foi, eu nem lembro se foi no quarto ou no quinto chakra também, que aconteceu algo um pouquinho similar. Mas aí eu já estava mais atento, né? Por que que eu estou trazendo isso? Porque, assim, a meditação das rosas, ela é esse lugar de a gente aprender sobre a nossa própria energia. A gente fala muito em autoridade energética. Antes, eu não conhecia essa expressão, sabe? Eu tenho toda uma base de formação que vem anterior à escola da aura, né? Dentro da linha da psicoterapia transpessoal. Então, eu estudo energia há muitos anos mesmo, bem antes de estar na escola da aula, né? Mas eu nunca tinha aprendido a proteger o meu campo de energia. Nunca tinha aprendido uma técnica que pudesse me ajudar para que eu faça um atendimento e depois eu posso cuidar de tirar aquela energia que não é minha, de liberar e proteger a minha própria energia e resgatar a minha energia, para que eu não fique com a energia da outra pessoa e a pessoa não fique com a minha. Isso para um terapeuta é muito importante. É muito importante, porque o terapeuta ele cria ali um elo muito forte, muito potente, né? Mas isso não é só para o terapeuta, isso é para qualquer pessoa. Professores, por exemplo, também, né? Pessoas que trabalham com público. Imagina uma pessoa que trabalha com público, né? Quanta gente não passa ali, né? Então, assim, a gente, enfim, para todo mundo, né? E aqui a gente tem esses recursos. E é muito interessante, porque, assim, o Luiz até perguntou, quem tem aqui, todo mundo, né, que está aqui, pelo menos de câmera aberta, falou que tem meditação das rosas, certo? Acho que todo mundo que está de câmera aberta tem, pelo menos no nível 1. Mas quem tem o nível 2? Levanta a mão, quem tem o nível 2? Então, a Fátima, a Fernanda, a Andréia, a Célia, a Paula, a Silvia, a Marina. Tá. Então, ó, então já reduziu um pouquinho mais. Quem tem o nível 3? Fátima, Andréia, Paula, Célia, a Silvia e a Marina. Então, vai reduzindo, né? Aqui na Escola da Aura, a gente tem uma questão, né? Que acho que a Marina, a Fátima, a Andréia, a Paula, a Célia, né? Sabem, né? Porque estão mais, né? Estão no nível um pouquinho, né? De mais experiência com a meditação das rosas, né? Que tem nível 3. Aqui na escola, a gente tem uma coisa que é muito forte, que é assim, é, aqui a gente recomenda que a gente refaça os cursos, né? Essa é uma prática que a gente tem aqui e que a primeira vez que eu ouvi eu achei meio estranho. Eu falei assim, mas eu já fiz, por que eu vou ter que fazer de novo? A primeira coisa que eu pensei foi isso, mas eu já fiz, né? Mas quando você refaz, a experiência se torna outra. Você tem a oportunidade de aprofundar tanto mais naquilo, sabe? Acho que a Gabriela Queiroz é uma pessoa que pode falar com propriedade sobre isso. A Gabriela faz todos os auras que existem da face da Terra. Né, Gabi? E meditações também, enfim. Eu estou brincando, obviamente, porque a Gabi é uma pessoa muito esforçada, muito dedicada, né? E é verdade, mas porque é isso mesmo, gente? Porque quando a gente fala em energia, né? A gente tem sempre camadas e mais camadas que a gente pode acessar, né? Então, assim, o nível 1 da meditação das rosas, ele é lindo, ele é muito potente, ele é mesmo muito potente, maravilhoso. Mas o nível 2 dá um passinho a mais. Por exemplo, a gente aqui na jornada, né? Então, muita gente aqui veio da nossa jornada dos chakras. A gente trabalhou toda a questão dos chakras. O nível 1,
ele não chega até essa etapa da meditação das rosas, né? Ele faz uma limpeza que é muito potente, muito importante, né? Mas ele não chega até a limpeza dos chakras, né? Então, nível 1, ele termina ali de uma forma linda, potente, que a gente honra muito, né? Mas o nível 2 já faz uma limpeza que é mais profunda. Agora, o nível 3, ele vai em questões ainda mais importantes, né? Porque os chakras, eles trazem a conexão com as áreas da nossa vida, né? Com a vibração, a conexão entre o corpo, o espírito, tudo isso é muito importante. Claro, a gente fez uma jornada inteira dos chakras, né? Mas o nível 3 é outra fase do joguinho, entendeu? Porque ali a gente vai trabalhar em níveis assim das crenças, a gente vai trabalhar em níveis de acordos espirituais, a gente vai aprender, né, a cortar laços emocionais que a gente cria com as pessoas, né, laços energéticos, né? A gente vai aprender a criar realidade. Aí você fala assim, como assim? A meditação das rosas ensina? Então, no curso de meditação das rosas, a gente aprende uma técnica, né, para isso, que é o mocap, né, que ajuda a gente a que a gente esteja ali uma vibração mais elevada para criar a nossa própria realidade, né? Então, a meditação das rosas, ela tem assim, ela para mim, assim, realmente, assim, a minha vida é muito antes e depois, né? E a meditação das rosas, eu gosto sempre de explicar, porque é importante também a gente entender que, assim, ela tem uma relação íntima com a leitura da aura, né? Então, assim, é por isso que a gente vai por etapas. Então, tem o nível 1 da meditação das rosas, aí tem o nível 2, aí tem o nível 3, aí vem a leitura da aura, né? Então, você quer ir mais fundo, aí você vai passando pelas etapas, né? Por isso que para fazer um curso de leitura da aura, você precisa ter os 3 níveis da meditação das rosas, né? Então, tudo isso vai permitindo que a gente tenha muito mais recursos para lidar com as nossas situações do dia a dia, né? E eu vou dizer para vocês, olha, hoje mesmo eu acordei, né? E tava com uma energia mais baixa, né? E eu tinha um monte de coisa para fazer. E ainda tenho um monte de coisa, né? E foi um dia assim de muito trabalho, não parei um minuto, até agora, né? E assim, eu falei, vou fazer uma meditação caprichada, sabe? Vou caprichar. Gente, faz uma diferença, sabe? Você sai energizado, você, sabe? É outra coisa. Então, é por isso que aqui a gente está nesse lugar de propor mesmo que a gente possa ir mais fundo na nossa experiência. E, além disso, o Luiz e eu tivemos uma ideia. Por quê? A gente já tinha dito durante a jornada que a gente ia dar esse curso, né? Então, não é de hoje que a gente está falando. Essa data já estava marcada já há muito tempo, né? Então, vamos dar dias 24 e 25. Então, dia 24, pela manhã, temos o nível 1 gratuito. Quem já fez, venha, faça de novo. Quem não fez, faça. Tem amigos? Convide. Sabe, gente? Vamos fazer esse movimento? Vamos convidar. Às vezes tem pessoas que estão procurando e não sabem que estão procurando, que querem, e a gente sabe e a gente pode falar. Se a pessoa quiser, ela vem. Se ela não quiser, tá tudo bem também. Não precisa ninguém forçar ninguém a nada, né? Mas tem essa oportunidade, assim, de a gente convidar as pessoas. Então, nível 1, dia 24 de manhã. Nível 2, 24 à tarde. Nível 3, dia 25, manhã e tarde. Nível 3 são os 2 períodos, né? Mas a gente falou assim, né, Luiz? A gente gostaria de ter uma experiência antes da meditação das rosas, porque a gente ficou tão apaixonado pela nossa jornada dos chakras para sonhar. A jornada dos chakras, nutrição do ser, e ficamos tão apaixonados que nós resolvemos fazer um desafio. Ative-se para meditar. Por quê? Muitas vezes a gente aprende a meditação, e aí tem dia que a gente tá, sei lá, não faz, ou a gente, por algum motivo, deixa um pouquinho, aí depois volta, tal. E a gente quis trazer aqui uma proposta de uma semana com atividades em um grupo, né, em que a gente vai propor exercícios para que a gente se fortaleça energeticamente,
para meditar, tá? Então, essa é a proposta. É o nosso desafio, ative-se para meditar, tá? Durante 7 dias. Vai começar nesse domingo agora, tá? Dia 18, é domingo, né? 18. Começa dia 18 e termina no dia 24, que ela vai terminar com o curso, tá? Então, a gente vai trazer essa proposta. Então, por isso aqui, que nem importa se você já fez ou não, se você quer refazer ou não o nível 1, a gente recomenda, tá? Mas, assim, quero fazer só o nível 2, mas faz o desafio também. Você vai ver que vai ser legal, tá? Porque é dentro dessa proposta que a gente não tem quase nada para fazer, sabe? A gente, né, não tem quase nada para fazer. Aí a gente virou e falou assim: vamos fazer? Vamos! Entendeu? Então vamos fazer. E aí é que a gente está aqui trazendo esse convite, né? Vem com a gente, porque a gente vai junto das mãos nesse processo, assim, de perceber, porque a meditação das rosas tem uma questão aqui que é muito importante, que ela é uma iniciação, é um curso de iniciação. A leitura da aura também, tá? E ainda outro dia eu vi alguém falando assim: eu vou assistir o curso. Não é um curso que a gente assiste, é um curso que a gente vive. E é interessante, né? Porque no curso da meditação das rosas, a gente está aqui com uma proposta online, certo? Então, estou eu aqui, né? A gente, e só dando um spoiler aqui, mas no sábado, eu vou encontrar com o Luiz e com a Gabi, viu? Então, ó, a gente vai se encontrar os três. Olha que legal. No próximo sábado, a gente vai ter a oportunidade de estarmos juntos novamente, né? Depois a gente até manda fotinho para vocês, tá? Te manda, né? Não vamos esquecer, tá, Gabi e Luiz? A gente manda fotinho para vocês. A gente vai se encontrar, a gente vai estar na Feira Mística de Brasília. Então, a Gabi mora em Brasília, eu vou de São Paulo para Brasília, e o Luiz vai de Alto Paraíso para Brasília. Então, a gente vai todo mundo se encontrar em Brasília, né? Então, a gente tem essa coisa do presencial, que é muito lindo, é uma delícia a gente poder se abraçar, né? A gente ter essa experiência. Mas na meditação, né, é como se assim, às vezes eu vejo as pessoas falando assim que cansa um pouco do online, da distância e tal. E eu estou aqui tentando fazer um paralelo, sabe, do assim, como às vezes a gente pode fortalecer a energia, né? Então é como se assim, a gente fosse lá e fizesse só a meditação. Isso é uma coisa. Agora, como a gente pode ter uma consciência mais elevada para potencializar essa meditação? O desafio serve para isso, tá? A nossa proposta é essa, tá? Que a gente possa ir para a meditação já num estado mais aberto para os efeitos da meditação. Esse é o objetivo desse desafio, tá? Então, é por isso que a gente está aqui, por isso que é ative-se para meditar, tá? Porque uma coisa é você ir lá e pegar um áudio e ficar só ouvindo. Outra coisa é você estar mais consciente. Imagina você indo fazer uma atividade física numa academia, por exemplo. Uma coisa é você pegar e alguém falar para você, agora você levanta esse peso e faz isso. Outra coisa é você perceber no seu corpo como aquele peso, que músculo ele tá movendo. Por quê? Se você entende isso, você corre menos risco de sofrer uma lesão, por exemplo. Você está entendendo o que você está fazendo, né? Então, a proposta desse desafio é essa, de a gente trazer mais consciência sobre como a energia se move pelo nosso corpo, né? Para que a gente possa, inclusive, né, permitir que a potência da meditação venha maior. Então, esse desafio não é um desafio de meditação, é um desafio para a meditação, tá? Então, enfim, não sei se deu para entender. Luiz, você quer trazer aí também? Quero. É, uma coisa, quando o Adriano foi falando, assim, na verdade, quando a escola da hora começou com esses desafios, acendia um pouco do Luiz competitivo, assim, tá me desafiando? Eu vou fazer. Vou chegar até o final dessa corrida para ver o que é que eu vou. E sempre eram coisas que me somavam, não era um desafio quem chegava primeiro, era quem chegava junto, sabe? Então, quando o Adriano foi falando o exemplo da musculação, eu tô fazendo pilates, né?
E aí a professora de Pilates, ela pede pra gente ter consciência total corporal. Não é só, eu tô pegando peso. Ela pede pra mão ir pra fora, pro cotovelo ir pra dentro, pra respirar, pra você ficar a cabeça puxada pelo universo, ombro pra baixo. Digo, professor, é muita informação. Ela, eu sei, mas a gente vai incorporando com o tempo, você repetindo o exercício. Então, a meditação das rosas, para vocês que estão aqui, tem toda uma postura, né? Que tem um porquê daquela postura. Deveria aquela postura, quando você fizesse ela, ser confortável para você. Então, esse lugar a gente vai também se organizando corporeamente para conseguir ir para um lugar mais profundo. Hoje em dia, vocês estão pegando. Eu também, viu? Eu tô falando, vou falar aqui, mas eu também. Hoje em dia, a gente está pegando a meditação das rosas, que às vezes dura 30 minutos. O povo jurássico da escola diz que a meditação das rosas, antigamente, você ficava 1 hora e meia na postura de meditação das rosas, ali sentadinho. Não sei o quê. Eu disse, gente, é muita ativação corporal. E você tem que estar com muita consciência corporal para você conseguir. Eu vou usar uma metáfora entre aspas, esquecer o seu corpo físico para ir para os universos que habitam em você. Porque 1 hora e meia naquela postura é uma consciência corporal que precisa estar ativada. Senão você dói aqui, dói ali, e você vai achar que é a meditação que está te fazendo a dor. E é o seu corpo não condicionado com aquele tipo de postura, por isso também o desafio, para que você esteja integrado e com a consciência mais ampliada. A Zélia botou que ainda dorme. Pois é, mas não é só o corpo que faz você dormir. Tem outras questões, né? Que aqui seria um spoiler. Mas a própria ativação consciente de coisas, tem gente que nunca ouviu falar no que tem dentro da meditação das rosas, né? Eu posso limpar isso? Eu posso trocar aquilo? Adriano estava falando, né, da profundeza do nível 3. Inclusive, tem uma coisa que algumas pessoas, quando param essa limpeza, elas fazem assim, isso é possível? É a limpeza da energia sexual. Quando a gente tem relações, a gente vai registrando todos os momentos energéticos de grande troca. E a energia sexual é a troca de vida. Então tem grandes trocas ali. Independentemente para que é, para procriar, casual, enfim, amoroso, tem um envolvimento muito profundo ali, já tem outros envolvimentos. Então, é para tomar consciência de muita coisa que tá em você, porque a aura, ela fica ao redor do seu corpo físico, né? Ela tem ligação, o físico tem ligação com os outros níveis mais sutis. Então, e a gente está vivendo a materialização do nosso espírito, né? Então, esse corpo, ele é extremamente eficaz, importante, ele é para ser visto real. E ele meditando, ele pode ser ainda um corpo ainda melhor. Então, esse desafio, né, para essa ativação, é uma ativação também da consciência que a gente pode adquirir para meditar. Então, eu adorei esse lugar. Eu achei muito engraçado o Adriano falando que a gente não tem muita coisa para fazer. Como ele acabou de dizer, né? A gente vai estar na Mitifé amanhã. A gente vai estar em Brasília amanhã, arrumando o stand para a feira que começa no sábado. Então, tem pouquíssimas coisas para fazer. Pouquíssimas coisas. Eu terminando aqui, ainda tenho mais coisa para fazer. Mas é tão nutritivo estar aqui olhando o rostinho de cada. E vocês escolheram estar aqui, né? Vocês clicaram no link. Não foi um vídeo pedindo, pelo amor de Deus, clica nesse link, porque a gente. É porque a gente tá num elo. E também, outra coisa gostosa para mim é meditar junto. Não que tenha que, mas meditar junto, sabe? Quando o Zoom tá ali. Porque hoje nossa casa é o Zoom, né? Assim, uma das nossas casas. Então, quando o Zoom tá ali cheio de gente, um olhinho fechado junto, sendo guiado ao mesmo tempo, ou quando a gente tem a possibilidade de fazer presencial, onde tem várias cadeirinhas com vários pezinhos, e aqui a gente geralmente faz no festival, né? E tá todo mundo como eu tô, assim, com um capotinho, nananã,
assim, ó, na fogueira. Você vê um monte de gente na fogueira, parece que não tá no Brasil, mas a gente tá em Alto Paraíso de Goiás. Meditando às 7 da manhã, é muito gostoso. É muito gostoso levar o corpo para meditar. Então, e ativar a consciência desse corpo vai ser também muito gostoso nesse desafio. Então, eu já sinto que vocês aqui já toparam. Eu vou considerar o que todo mundo topou e que eu vou fazer que nem a Angelina. A Angelina, ela pede assim: gente, se você gostou muito, se um puder falar para mais 5, o nosso grupo vai se ampliar. E a nossa consciência meditativa geral da nossa egrégora vai ainda se fortalecer ainda mais. Então, desses quadradinhos que a gente está vindo aqui, né? Fora eu, o Adriano e a Gabi, são 13 quadradinhos. Se esses 13 quadradinhos falam para mais 5, já vão multiplicar muitos quadradinhos aqui no Zoom. Então, e a gente na escola tem esse lugar de experimentar, né? O nível 1, ele é gratuito. Não significa que você não tenha compromisso com o nível 1. Mas o nível 1 é aquele nível para você ter o gostinho, assim, tipo, eu adorei isso. Tinha alguém aqui, que eu acho que caiu, que foi pescado pelo nível 1. Disse assim, gente, esse nível 1 foi tão gostoso, eu quero experimentar esse nível 2 que essas pessoas falam. E eu quero ir pro nível 3. E não é só porque eu quero ter os 3 níveis completos. É porque eu vou sentindo a escada desse fluxo que vai crescendo em mim e da utilidade. Se você não consegue utilizar a meditação das rosas no seu dia a dia, tente, se desafie, como esse desafio, de você fazer todo dia, e alguns dias fazer 2 vezes por dia. E aí, assim, sabe quando alguém te desafia e diz assim: será que você consegue? Será que você consegue malhar um mês seguido, assim, sem ir com a força do ódio pra academia? Aí, tipo, não sei, mas assim, eu vou assumir o compromisso em público, tem até mais força. E eu vou bater a foto ali de, sabe, aquele povo que bate dia 1, dia 2, dia 3 e você vai acompanhando até o dia 21. Hoje a gente tem muito isso na internet, né? Então, o desafio é se autodesafiar. Eu percebo aqui, né? E aí, se autodesafia para você sentir o que aquilo te traz. Quando você se organiza, se disciplina para isso. Isso pode também reverberar em muitos outros lugares na sua vida, essa disciplina. Então, é isso. Fico muito feliz de vocês estarem aqui e desse desafio que começa em breve. E a gente também troca no desafio. O desafio também vai te sugerir assim: coloca a sua conquista no grupo ou coloca a sua não conquista no grupo. Né? Gente, eu não consegui, não vi nada, não senti nada. Meu corpo está em anestesia. Isso é uma partilha. Uau, eu tive uma percepção tão significativa. Eu tava levando a consciência pro meu dedo do pé. Eu lembrei do meu avô. O que é que tem o dedo do meu pé com o meu avô? Se você for investigar, você vai descobrir. Então, isso vai ser ativações. Por isso que o nome é Ative-se. Então, ativar com consciência, sabe? Esse é o convite. E tem uma coisa, só para a gente reforçar aqui, que eu vi até, aqui acho que foi a Paula dizendo que tem uma questão de horários e tal. Esse desafio é diferente do que foi a jornada, tá? A gente não é que a gente tem horários fixos, não. O desafio vai acontecer dentro do grupo do WhatsApp, tá? Então a gente vai trazer as propostas, os conteúdos, os exercícios, todos lá. E você vai acessar a hora que você puder, tá? Então, não se preocupe com essa coisa assim, ah, mas o meu dia, eu não tenho o tempo, você vai pegar o horário que você tem de tempo. Pode ser à noite, antes de dormir, pode ser cedinho, antes de ir para o trabalho, pode ser na sua hora do almoço, pode ser a hora que você eleger como a melhor, tá? Então, também tem essa proposta. E a gente, vamos lembrar que, assim, o desafio, ele aqui é para que a gente possa, junto, ir caminhando, mas, de repente, assim, puxa, tem um amigo, né, que a gente falou, esse exercício, assim, de vou convidar meus amigos, né, enfim. Ah, mas vai chegar no meio do caminho? Não tem problema, tá? A gente tem a possibilidade de, se a pessoa quiser fazer os desafios depois, ela pode fazer também. Porque, vamos lembrar, a gente está fazendo tudo isso porque a gente tem um curso para oferecer, tá? Que é o nível 1 da meditação das rosas gratuitamente. Os níveis 2 e 3 são pagos, tá? Inclusive,
Se alguém quiser informações sobre os níveis 2 e 3, já está disponível no site, já pode até comprar, tá? Já está disponível. Qualquer coisa, se precisar de informações, pode me procurar, a mim, ao Luiz, a Gabi também, tá? Que a gente tem informações aí que a gente pode passar para vocês, tá? Então, mas é esse ponto aqui. A gente está falando que a proposta aqui é o curso, né? E o desafio ele vem para a gente poder ir para o curso ainda melhor. A gente chegar já no curso ali no nosso máximo para a gente ter um aproveitamento ainda mais profundo, sabe? Então, é dentro dessa proposta assim, que a gente criou esse desafio. Então, não importa se de repente vem um amigo que, tá bom, mas o meu amigo chegou no dia só para fazer o curso do nível 1, tá valendo, tá valendo. A experiência dele é outra, mas está tudo bem. A gente, no curso, a gente vai cuidar com o mesmo carinho, né, Luiz? A gente cuida com todo mundo, de todo mundo com muito carinho, né? Mas é essa a proposta, sim. Então, por isso que a gente conta também com essa ajuda de vocês, para também trazerem os amigos e indicarem aqui. É isso, né, Luiz? Alguém tem alguma dúvida? Não? Todo mundo está no grupo. O grupo da meditação das rosas, do desafio, é esse aqui que eu mandei o link, tá? Então, se alguém pegou direto o link, né? Seja na jornada ou seja em outro lugar, esse aqui é o grupo, tá? Então, como tem muita gente da jornada, não é pela jornada, pelo grupo que era da jornada. O grupo agora que é Nutra ao Ser, né? Não vai ser por lá, tá? É um outro grupo que é do curso de meditação das rosas, tá? Então, esse tá o link aqui, bit.ly/MDR, né? Que é de meditação das rosas, tracinho número 1, tá? Esse é o link do grupo, caso alguém não esteja indo, tá? Mas é isso, né, Luiz? Então, a gente vai se despedindo aqui, porque ainda temos muita coisa para preparar para o Mystic Peço Fair. desculpa, mas é no WhatsApp onde diz Meditação das Rosas 24, é isso? O grupo que está a falar? Isso mesmo, Meditação das meditação das Rosas 1 rosas. de 24, é isso, Isso, não é? esse mesmo, é isso mesmo. Já não preciso clicar em mais nenhum link. Já cliquei, acho que quando fiz a inscrição, e agora já não é preciso mais nada, pois não? Então, para o nível 1, é isso. Para o desafio, é ali que vai acontecer o desafio, tá? Pronto. Se você quiser, de repente, falar assim, eu quero também já garantir a minha vaga no nível 2. Eu Nível já 2, paguei o nível 2 também. ótimo. O nível 2 a gente separa por grupos, tá? Então, o nível 2 ele tem um outro grupo, tá? Ok. Mas o desafio acontece nesse grupo aí, tá? Tá. Então, o nível 1, o desafio acontece nesse grupo. Então, o nível 2 aí é o outro grupo, você já deve ter entrado também. Depois a gente pode É até checar. sim, eu não entrei porque eu recebi uma mensagem ai, no Gmail, no e-mail. Aí lá dizia que era para ter, que já podia entrar, mas era para participar, dava-me a ideia que era para participar em gravação. Eu não percebi aquilo muito bem. Tá, tudo bem. Qualquer coisa, você procura ou a mim, ou ao Luiz, ou a Gabi, tá? Um de nós três aí que a gente te ajuda, tá, Fátima? Pois é Mas que eu não fica consegui tranquilo. mesmo, no nível 2 eu não no nível 2 não consegui, porque Tudo o bem. que eu percebi daquilo que me mandaram era que aquilo era como fosse, não fosse acontecer em direto, mas sim em direto, né? Tá, Como fosse mas tudo já bem. gravações. Tá tudo certo, Fátima, porque vamos concentrar agora nesse desafio, que tá no Uhum, grupo que você tá certinho, tá? E certo? até lá a gente te coloca no. Ó, a Gabi tá falando aqui que vai te chamar e te coloca no grupo. Pronto, ó, Ok, Gabi, obrigada. ótima, Gabi resolve tudo. Então, pronto, tá? Então fica Tá bom, tranquila que vai dar super certo, tá? obrigada. Então é isso, minha gente. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui, né? E muita gente de Portugal. Tem alguém que vai estar no retiro agora, que a Angelina vai fazer em Figueira da Foz? Fernanda! Que bom! Que bom. Então manda um beijo para ela, assim, da gente aqui do Brasil, viu? E quando vocês puderem, venham visitar a sede da escola.
para a gente meditar ao vivo. Fátima, Sim, Fernanda, Paula e Célia, direto da Alemanha para o Brasil, quando vocês puderem. É isso. Então, um grande beijo aqui. Alguma dúvida a mais da meditação? Acho que não, né? Tá. Então, a gente está aqui a serviço e disponíveis para ajudar quem está com alguma dificuldade, como a Fátima, a Gabi já está ajudando você. E quem quiser se somar conosco, vai ser super bem-vindos e bem-vindas. E vai ser uma super alegria. Bom? Um beijo. Beijo, gente. beijinho, beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Valeu. Beijos. Tchau.